Olá, olá. Faça um excepcional dia. Como é que você está? Muito bom. Estamos sumidos, não é verdade? Há alguns dias que não aparecemos aqui nesse horário. Estamos fazendo as lives à noite com convidados. Vamos ver se vai rolar amanhã a nossa live aqui semanal com convidado. Estamos vendo a agenda aí de um amigo aí, para ver se nós podemos conversar aqui. Mas eu tenho nos últimos anos, eu desenhei para mim uma, alguns hábitos. Eu desenhei uma agenda, um compromisso comigo mesmo, de pela manhã iniciar algumas atitudes diferentes, ter algumas atitudes diferentes, começar algumas coisas diferentes. Hoje pela manhã, eu não pude fazer todas essas coisas que eu costumo fazer e, e tem um aprendizado nisso, tem um grande aprendizado nisso. E normalmente, quando eu pego períodos curtos, médios ou até mesmo longos, que eu retiro esses hábitos novos que eu incluí na minha vida, no meu estilo de vida, eu percebo que algumas coisas vão retornando, vão retomando para a minha vida. E, Erivelto, talvez você me pergunte quais são esses hábitos, quais são, o que é isso que você faz que você está querendo aqui compartilhar com a gente. Bom, por exemplo, acordar mais cedo, me antecipar. Já há mais ou menos desde 2018, novembro, eu creio que novembro de 2018, eu comecei a acordar antes das 5 horas da manhã. Fala, Beto, bom dia, você tá bom? Seja muito bem-vindo aí. Compartilha essa live aí para nós aí. Então, desde do final de 2018, segundo semestre de 2018, que eu tenho acordado antes das 5 horas da manhã. E isso começou a fazer muito sentido para mim. Eu já tinha feito isso em outras épocas, outras fases da minha vida. Uma época que eu morei no Rio de Janeiro, eu não tinha como. Show, Beto. Show, show, show. Seja muito bem-vindo aí, meu querido. Bons negócios aí para você nesse restinho de ano aí. Que as coisas possam fluir aí no teu negócio, nos teus negócios e da tua esposa. Bom, pessoal, voltando aqui então, uma época que eu morei no Rio de Janeiro, não tinha como não acordar praticamente de madrugada, devido a trânsito, essas coisas. Então acabava que eu tinha que pegar a condução e isso fazia com que, se eu não acordasse bem cedo, eu chegaria bem tarde nos meus compromissos. Mas naquela época existiam um tipo de motivação e um tipo de intenção, que era não chegar atrasado nos meus compromissos. Mas de 2018 para cá, essas intenções, essas motivações mudaram. E nós temos dentro de nós, muitos de nós temos, né, a pergunta por quê, para quê, tudo que alguém nos aconselha, alguém nos sugere, alguém nos orienta,
a gente tem a tendência a externar isso. Por quê? Para quê? Qualquer coisa que alguém nos pede. E bom isso. Bom isso. Coisa boa é você perguntar por quê e para quê. Porque senão, hoje eu tô aqui de novo, eu e meus mosquitinhos. A gente tá com visita em casa e eu não quis conversar aqui com você lá de dentro para não acordar ninguém. E tá um tempo tão gostoso aqui em Ribeirão. Só quem é Ribeirão Pretano sabe disso. Tem gente que não gosta da chuva, mas eu gosto muito de chuva. Principalmente em Ribeirão, que é muito quente e muito seco aqui. E tô eu com meus bichinhos aqui, então você não repara não. Mas coisa boa é a gente perguntar por quê e para quê. E coisa boa é quando é permitido com que perguntemos por quê e para quê. Porque existe também essa questão. Coisa boa é queremos saber por quê e para quê. E coisa boa é termos uma resposta diante disso. Mas de 2018 para cá, voltando a falar dessa data, do segundo semestre, eu entendi que eu não fazia essa pergunta há muitos anos do porquê e para quê. Então, eu não respeitava as minhas intenções e eu tinha aberto mão das minhas motivações também. Das minhas intenções e das minhas motivações. Porque não sei se você sabe, uma coisa é ser intencional e outra coisa é ser interesseiro. São palavras e atitudes completamente diferentes. Porque intencional é eu fazer algo, eu ter algum tipo de atitude, eu ter um tipo de hábito para que eu chegue a um determinado resultado ou a um determinado lugar. Agora, interesseiro é quando eu faço algo para que eu obtenha algo. Por exemplo, ser intencional. Bom, eu vou ter o hábito de mudar a minha alimentação, ou seja, eu vou ser intencional em mudar a minha alimentação para que eu possa ter uma vida mais saudável. Isso é ser intencional, é ter uma atitude intencional. Eu tenho uma intenção de prolongar minha vida, eu tenho a intenção de ter uma saúde melhor, então, por isso, eu vou mudar a minha alimentação. Pegando um gancho nisso aqui, eu não sou favorável a nenhum tipo de dieta, esse tipo de coisas radicais. Eu já há mais ou menos 8, 9 anos que eu mudei o meu estilo de vida especificamente nessa área, onde eu creio que por um motivo de saúde, às vezes a gente precisa realmente retirar alguns alimentos da nossa vida, mas existe uma forma mais correta, mais saudável, onde nós, através de um apoio profissional com certeza, a gente opta por alimentos que realmente fazem sentido para a nossa vida, de forma que a gente consiga objetivos, resultados muito mais satisfatórios, sem que a gente sofra e passe por processos de sofrimento, de não posso isso, não posso aquilo, enfim. Fica mais essa dica aqui. E ser interesseiro é quando, por exemplo, vou dar algo para aquela pessoa para que eu possa receber algo dela ou algo de alguém próximo a ela. Então você percebe que o intencional ele provocará um resultado, é inevitável. O ser intencional ele provoca um resultado positivo ou saudável ou negativo. Agora o interesseiro ele vive frustrado. O interesseiro, ele vive chateado. O interesseiro, ele vive num estado de vitimização. O interesseiro, ele vive reclamando das coisas. O interesseiro, ele vive achando ruim da vida como ela está. Pode observar que atrás de todo murmurador existe um interesseiro. São características, atitudes, comportamentos que caminham juntos. Porque o interesseiro,
ele imagina que por ele fazer algo, obrigatoriamente, ele precisa ter um resultado, e normalmente de forma imediata. Já a pessoa intencional não está preocupada com o resultado. Ela sabe que ele vai vir. Então, quando você é intencional, o resultado ele vai vir. A curto prazo, médio prazo e longo prazo. O Beto está aqui nessa live aqui, e eu me encontrei com ele recentemente, e a gente estava comentando, né, sobre ciclismo, né, sobre andar de bicicleta, que eu ando de bicicleta também. Eu acho, ando de uma forma diferente hoje, não como quando a gente é criança, que anda de bicicleta para cá e para lá. Eu venho de uma cidade que o ciclismo é um modal de transporte, é uma forma de você se locomover, é um meio de transporte na cidade muito comum. Você tem lá carro, moto, ônibus, e a bike é uma forma de transporte também. Mas eu utilizo a bicicleta hoje como uma prática esportiva. Mas eu comecei isso há 10 anos atrás. De forma gradativa, eu fui aumentando de forma intencional. De forma intencional, eu comecei a andar de bicicleta, objetivando ter um resultado de uma melhor qualidade de vida. Consequentemente, com essa intenção, eu comecei a atrair para mim melhores resultados, uma melhor saúde, uma busca por coisas melhores. E é estranho falar isso, porque às vezes a gente pensa que a gente precisa começar da mudança de hábito. Às vezes a gente precisa começar da mudança de círculos de amizade. Às vezes a gente precisa mudar de empresa que a gente trabalha. Às vezes a gente precisa mudar da cidade que a gente está. Às vezes a gente precisa fazer... A gente fica pensando num monte de mudanças que a gente precisa fazer, e a gente não pensa no menos. A gente só quer o maior. A gente só quer o resultado. E quando a gente descobre essa questão da intencionalidade, isso vai gerando na gente vai gerando em nós um amadurecimento, onde a gente entende que a gente só precisa começar. A gente falou sobre isso semana passada, né? Só comece com a Tamir. Então, assim, a gente fica pensando em começar tantas coisas e não começa nenhuma delas. E eu vim aqui nessa manhã falar com você, seja intencional. Se isso fizer sentido para você, seja intencional. Comece com isso que está na sua mão agora. Comece com isso que você está pensando em tanto tempo fazer. Comece com esse pouquinho. Ah, Erivelto, eu estou em depressão. Ah, Erivelto, eu estou triste. Ah, Erivelto, eu estou desanimado. Ah, Erivelto, eu sou preguiçoso. Ah, Erivelto, é tanta coisa que eu tenho que fazer. Você já pensou em começar somente a fazer uma caminhada? Ah, Erivelto, outra coisa terrível. Leitura. Você já pensou em pegar um livro bem fininho e começar a fazer a leitura dele? E ver se isso ativa em você uma vontade de ler? Eu não tenho vontade de ler. Sempre fui terrível para ler. Mas nos últimos 3 anos eu descobri, de forma intencional, que eu precisava começar a ler. Porque isso trouxe mudanças para a minha cognitividade. Gerou alterações, gerou uma forma de... ativou em mim uma forma de ter um melhor raciocínio, saber mais das coisas, das verdadeiras coisas. E ser intencional trará resultados para mim e para você, a curto prazo, médio prazo e longo prazo. E isso é muito importante, porque não é possível termos as coisas de forma imediata.
Resultados não vêm de forma imediata. Milagres sim. E até milagres eles só acontecem no último minuto, aos 45 minutos do segundo tempo. O milagre ele só acontece quando eu e você já fizemos tudo aquilo que estava ao nosso alcance. Depois de tudo aquilo que nós fizemos, que nós teríamos que fazer. Como que você tem levado a sua vida hoje? De forma intencional ou de forma interesseira? Por que você talvez ajuda as pessoas? Por que talvez você faz o que faz? Por que você acorda pela manhã? Por que você trabalha nesse lugar que você está agora? É de forma intencional ou interesseira? Todos os dias pela manhã, quando eu me levanto, antes das 5 da manhã, eu faço isso de forma intencional, para eu ter resultados a curto e médio prazo. E o que você faz, Erivelto? Porque não adianta nada você acordar de forma intencional e não fazer nada. Por incrível que pareça, eu acordo, primeira coisa, banho frio, água com limão para beber, um copinho pequeno, copinho americano com limão espremido. Atividade física. Antes disso, a minha oração, a minha meditação, minha atividade física e o meu tempo de devocional e estudo. Após um banho, minha atividade é estudar, é o meu devocional, é tirar um tempo de estar com o meu Criador. E, Erivelto, o que você já conseguiu a curto, médio e longo prazo já nesses últimos anos? De forma intencional, eu descobri que eu não tenho como viver uma vida se eu não for intencional com esses comportamentos que eu acabei de te falar. Talvez daqui a algum tempo eu mude esse tipo de comportamento, encaixe outras coisas, coloque outras coisas, altere a ordem dessas coisas. Mas eu entendi que para eu ter resultados a curto, médio prazo, a longo prazo, eu preciso ter essas pequenas atitudes de forma intencional. Então todos os dias eu sigo religiosamente essas atitudes, esses hábitos, esses comportamentos. Por quê? Para que eu tenha os resultados que eu preciso ter. E todo dia você está animado, todo dia você está empolgado, todo dia você está doido para fazer isso. Imagina. Não mesmo. Todos os dias eu preciso rever os reais motivos de eu fazer isso. Por que eu desejo isso? Sabe por quê? Nós temos tido reuniões presenciais no 29M e já estamos conseguindo fazer isso. E está sendo muito bacana, muito legal, porque a partir do momento que você, de forma intencional, você começa a se propor a ajudar pessoas, a servir pessoas, você vai atrair isso. E essas pessoas que têm se aproximado, nos procurado, muitas delas foram, eu não vou usar a palavra que eu pensei aqui agora, mas elas se acostumaram a viver uma vida com uma rotina estabelecida pela sociedade ou pelas necessidades do dia a dia delas. E eu vivenciei isso, eu vivi isso. Até 2016, enquanto eu fui CLT, eu não que foi um divisor de águas na minha vida, assim, a partir do momento que eu saí do CLT, que eu passei a cuidar,
do meu próprio negócio, a buscar entender o que eu faria profissionalmente falando, não tinha ninguém para mandar em mim. Não tinha nenhum relógio de ponto para eu marcar minhas horas, o meu tempo. E para quem viveu durante mais de 20 anos como CLT, terrível coisa é isso. Eu não sei se você sabe, mas tem pessoas com um potencial gigantesco de serem consultores, de serem auditores, de serem profissionais que poderiam estar cuidando do seu próprio negócio, já ter a sua, talvez, independência geográfica, de poder trabalhar de qualquer lugar da Terra, não conseguem fazer isso porque precisam de alguém dando direção para ela, cumprindo um horário, sabe? E não consegue transformar essa energia numa energia em atitude, que gerem atitudes de forma responsável, de forma que ela seja responsável com ela mesma. Existem muitas pessoas assim. Existem muitas pessoas que... e nós vivemos hoje uma onda, na verdade, de empreendedorismo, onde as pessoas tiveram que se reinventar. Tiveram que sair da inércia, desse tipo de alienação, porque isso é um tipo de alienação. Alienação é tudo aquilo que escraviza. E inércia é tudo aquilo que eu me coloco num lugar de comportamento costumeiro, rotineiro. Então, eu vivenciei isso. E para que eu saísse desse lugar, eu precisei ter choques de realidade, precisei ser confrontado por pessoas, precisei ser intencional, ter a intenção de sair desses lugares. Então, esses pequenos comportamentos, acordar antes das 5, tomar água com limão, tomar banho frio, fazer meu devocional, meu tempo de meditação, fazer as minhas leituras, fizeram com que eu, na verdade, descobrisse o meu propósito de vida. Que eu ativasse a minha identidade e descobrisse o meu propósito de vida. E nesses últimos anos, essas intenções, essas atitudes me empurraram, me expulsaram desses lugares de escravidão que eu me encontrava, me impulsionassem e me levassem para treinamentos, para momentos de network, momentos onde eu encontrasse pessoas que algumas delas nunca passaram por esse tipo de situação e outras que também tiveram a vivência de sair desse lugar. E entenderam que elas não estavam fazendo aquilo para os outros, elas estavam fazendo por elas e pelos outros. Porque muitos de nós vivemos a grande parte da nossa vida, vivendo a nossa vida somente em função dos outros. Poxa, Erivelto, você está querendo dizer que a gente tem que viver a vida mais pensando em nós? De certa forma, sim. Sabe por quê? Eu não estou falando aqui, eu até converso sempre sobre esse tema, porque ele é bem polêmico, mas a gente não tem que pensar só em si. A gente precisa pensar em si. A gente não tem que pensar só em si. Pensar só em si é egocentrismo, é egoísmo. Mas eu preciso pensar em mim, porque não tem ninguém pensando em mim. É fato. Isso é um fato. Não tem ninguém pensando em você agora. Talvez somente você que parou aqui, que está me ouvindo, é que está pensando em você. Quando você não pensa em você, você vive uma agenda dos outros. Coisa terrível é viver a agenda dos outros. Eu conversava com um amigo ontem, no final do dia, que se encontra num processo transitório, está sempre aqui com a gente, é um amigo querido, e a gente tinha marcado uma reunião e ele virou para mim e falou: cara, infelizmente eu não vou conseguir ir. E a gente tem tentado marcar uma reunião
e de se encontrar e tudo, e não está sendo possível. Mas coisa terrível é quando eu sento com alguém ou quando eu converso com alguém e a pessoa fala comigo que não tem tempo. Esse amigo não falou isso. Ele não falou que está sem tempo. Ele só não conseguiu, não conseguimos ter o nosso tempo de conversa, de bate-papo. Mas coisa ruim é quando a gente não consegue, é quando a gente se acostuma a dizer que não tem tempo. Não tem tempo. Não tem tempo. Qualquer tipo de negócio que eu vou fazer com algum tipo de parceiro comercial, seja ele fornecedor ou cliente, que ele fala para mim que ele não tem tempo, que ele usa essa frase, para mim já é um filtro de que não vai dar certo a nossa caminhada. É o primeiro filtro que eu faço com qualquer pessoa, com qualquer coisa que eu vou conduzir com alguém. Porque isso não existe, a gente não ter tempo. Isso não existe. Quando eu falo que eu não tenho tempo, é porque o meu tempo está sendo entregue para alguém, menos para mim mesmo. Isso é verdade, é uma verdade. E se tem algo que eu não aceito, ninguém roubar de mim hoje é meu tempo. E o que eu faço dele. Porém, voltando ao amigo que eu estava conversando com ele ontem, eu falei, cara, eu tenho uma agenda hoje extremamente flexível. Eu consigo alterar compromissos, responsabilidades de forma intencional a qualquer momento do dia. Porém, é óbvio que existem dias que eu preciso fazer uma alteração drástica em algum compromisso que eu tenho assumir com alguém, eu renegociar aquilo, é óbvio. De que forma? Caso surja uma prioridade, porque eu também sou extremamente contra a palavra emergência, sendo bem literal para mim, emergência ou urgência, quando ocorrem, é porque alguém deixou de fazer algo. Não estou falando de acidente de trânsito, um ambulatório emergencial de um hospital, que com certeza também o que chega ali de casos emergenciais, normalmente são causados por um acidente ou um incidente em que alguém foi imprudente. Sim, ou foi desatencioso. Até lá existem regras. Então, conversando com esse amigo ontem, eu passei essa informação para ele. Cara, eu consigo alterar minha agenda. Eu não estava falando com ele porque ele não podia se encontrar comigo, eu não estava dando uma lição de moral para ele, nada disso. Nós resolvemos o nosso assunto por telefone, mas eram assuntos que a gente preferia que a gente tivesse feito presencialmente, porque eram assuntos que precisavam ser olhados, você precisava de uma conversa olho no olho, que é algo que eu amo fazer. Conversa olho no olho. Eu não suporto conversa quando as pessoas estão andando uma e dando recado uma para outra. Conversa, tomada de decisões, elas precisam ser feitas olho no olho. O primeiro acordo ele precisa ser no fio do bigode. Depois a gente vai para a papelada para a gente assinar. Mas eu sou moderno à moda antiga. Eu confio na palavra da pessoa, depois que ela passou por alguns filtros. E principalmente o filtro não tenho tempo. Uma frase que eu gostava muito de falar. E eu falava muito com com o meu compadre, né? A gente brincava muito com essa frase assim: como é que você tá? Tô na correria. Eu não uso mais essa frase. Eu não uso mais. O meu cérebro vive me lembrando dela, mas eu não falo ela mais. Porque quem está correndo não está aproveitando. Quem está correndo não está vivendo. Aí, Erivelto, mas para quem que você está falando disso? Eu estou falando para mim. Estou falando para pessoas que já viveram uma vida como eu vivia. Eu estou falando para pessoas que estão vivendo uma vida só na correria e não vivem uma vida de forma intencional. Aí, Erivelto, mas eu sou autônomo, eu tenho meus negócios.
E você está querendo dizer que isso está ligado a ser CLT? Eu não sou. Eu sou empreendedor, eu sou autônomo. Autônomo é diferente de empreendedor. O verdadeiro empreendedor, o empreendedor genuíno, ele pode sair da empresa dele. Você quer ver uma característica que você pode medir se a pessoa é ou não empreendedora? O empreendedor ele pode sair da empresa dele e ter uma reunião familiar. O empreendedor ele pode sair da empresa dele e resolver um problema pessoal. O empreendedor ele pode sair da casa do, ele pode sair do negócio dele e fazer uma reunião, tomar um café com um amigo. O empreendedor ele pode sair do negócio dele e resolver alguma questão de saúde de um filho, de um parente, de um pai, de uma mãe, de uma esposa. Essas são características de quem é empreendedor, porque o empreendedor, por mais que ele trabalhe mais do que 8 horas, que um CLT exige, ele está em todo momento trabalhando, ele está a todo momento vendendo, ele está a todo momento se desenvolvendo, ele está a todo momento cuidando de si e proporcionando algo no coletivo. Então essas são características, atitudes e hábitos de uma pessoa intencional, bem diferente de uma pessoa interesseira e bem diferente de alguém que não é empreendedor. Existe uma pessoa que a gente pode citar aqui como uma pessoa com características empreendedoras e que era intencional em todas as suas atitudes, em todas as suas decisões, em tudo que compartilhava, em todo o seu momento de vida, ou pelo menos a partir de um determinado momento, não que antes não tivesse sido, mas o que é relatado para nós e está registrado nas Escrituras, por exemplo, era Jesus. Jesus, as pessoas começavam a chegar até ele por interesse, por uma cura, interesse em provocar, interesse em irritar, interesse em ganhar algo. Nem todas eram, a princípio, por interesse, mas estavam com a intenção de resolver alguma situação. E algumas decisões que ele tomava que eu achava muito interessante é quando alguém chegava para ele e falava, vamos para aquele lado. E nas escrituras não relata que ele não respondia nada, ele simplesmente ia para o outro lado. Ah, vamos entrar no ar. Ele ia andando, eu encontro vocês do outro lado. Ah, vamos para ali. Ele ia para o monte. Ah, vamos para ali. Ele ia para outro lugar. Então, em todo momento, ele era intencional. E ninguém mudava a direção de onde ele estava indo. Ele, todos os dias, ele acordava sabendo já o que ele ia fazer, em qual direção ele ia. Ele era intencional. Jesus não acordava sem saber como ia ser o dia dele ou para onde ele iria. Ele não vivia isso. Ele não tinha essa situação, ele não, isso não era uma realidade na vida dele. Ele, em todo momento, ele era intencional. Pô, Erivelto, mas Jesus era Jesus. Sim, Jesus era Jesus. Mas ele deixou um exemplo para nós. Ele deixou um exemplo de vida, um estilo de vida que eu e você podemos seguir. Qual é a sua decisão? O que você decide hoje? Ser interesseiro ou ser intencional? Qual é a sua decisão? Pensa aí. E compartilha aí essa live. E comenta aí o que você acha. Qual é o real estilo de vida que você quer ter? Intencional ou interesseiro? Beleza? Faça um excepcional dia. Foi muito bom falar com você aqui. Não deixe ninguém roubar teu tempo. Conduza a tua vida de forma intencional. Descubra a tua forma de ter uma vida mais produtiva. Descubra você uma forma de ter uma vida mais empreendedora. Porque você pode ser empreendedor fazendo qualquer coisa.
sendo CLT, sendo um pai, sendo um filho, sendo uma mãe, mas faça as coisas de forma intencional. E uma última dica aqui, pergunte para as pessoas quando elas pedirem algo, quando te pedirem algo, para quê e por que você quer que eu faça isso. Isso vai mudar a sua vida e tua forma de pensar. Fechou? Beijo no coração. E estamos de volta nas lives pela manhã aí. Vamos começar aos poucos aí. E amanhã com certeza teremos uma live com convidados aí. Beleza? Beijo no seu coração. Até mais.